Já estamos de volta com o repórter setorial e uma boa notícia para o setor de aviação. De acordo com uma agência holandesa especializada no mercado, 2017 foi o ano mais seguro para a aviação civil desde 1946. O ano de 2017 foi o mais seguro para a aviação civil desde que as estatísticas sobre acidentes de avião começaram a ser registradas em 1946. A informação é de uma agência holandesa especializada, a Aviation Safety Network. No ano passado, 10 aviões com passageiros sofreram acidentes que deixaram 144 mortos no total. Em 2016, foram 16 acidentes e 303 mortos. Os números se referem apenas às aeronaves comerciais civis de transporte de passageiros e aos voos de carga para levar ao menos 14 viajantes. O pior acidente foi o que deixou 12 mortos no domingo, dia 31 de dezembro, na Costa Rica, último dia considerado nas estatísticas. O relatório lembrou também o desastre que matou 71 pessoas, em sua maior parte atletas do time da Chapecoense, tragédia que completou um ano no último dia 28 de novembro. De acordo com números provisórios, em 2017 houve 36 milhões e 800 mil voos no mundo todo, o que significa um acidente a cada 7 milhões e 360 mil voos. E a probabilidade de morrer em um acidente de avião comercial é de 1 em 16 milhões de voos. O estudo destaca que, apesar das boas notícias, a baixa taxa de acidentes no ano passado deve ser vista como um golpe de sorte e adverte que os inúmeros aparelhos eletrônicos nas bagagens dos passageiros são fonte de preocupação, devido aos riscos de incêndio ou de explosão das baterias de lítio. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro News. Ok, vamos às notícias. O preço dos imóveis fechou 2017 com queda de 0,53%. Os dados são do índice FIPE-ZAP. Durante o período de uma década, este foi o primeiro ano de queda dos preços. Um acidente de trem na África do Sul deixou 4 mortos e pelo menos 40 feridos nesta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações que chegaram, o acidente pode estar relacionado com uma colisão entre o trem e um caminhão. E foi sancionada nesta semana pelo prefeito de São Paulo, João Dória, o projeto de lei que permite o pagamento parcelado de multas atrasadas de trânsito emitidas pelo município. Por meio de inteligência artificial, pesquisadores do Reino Unido desenvolveram procedimentos de saúde capazes de fazer diagnósticos a partir de exames para doenças cardíacas e o câncer de pulmão. O novo procedimento pode economizar bilhões de dólares. Já já eu volto com outras notícias aqui da região. Você fica agora com a entrevista especial desta edição. Eu às vezes ficava perplexo de ver, como o governo permitia que se difundisse cigarro, bebida, sem se dar conta de quanto ele gasta para tratar dessas pessoas que são atingidas por esses problemas. E aí agora parece que caiu a ficha, Eles perceberam que estão gastando, às vezes, o triplo do que arrecadam para tratar das pessoas. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós estamos aqui hoje com Ana Rosa Salgado de Campos, é pneumologista e vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Até você que está querendo parar de fumar, presta atenção em quantos malefícios o tabaco produz. Ela vai conferir com a gente, tudo bem? Uma grande satisfação tê-la conosco, Ana Rosa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar acerca dos problemas relacionados ao cigarro, ao tabaco. É uma situação complicada porque as pessoas foram estimuladas durante muito tempo a fumar, até pensando o governo naquela parte da arrecadação que é pífia, Mas agora não pode fumar mais nos ambientes fechados, tem lei, tem coisa, e tem a repulsa da sociedade também, combatendo aqueles que não conseguem parar de fumar. Sim, eu acho que na minha infância, por exemplo, eu não tinha nenhum tipo de propaganda contra o cigarro, Eu só lembro de propaganda pró-tabaco, Então era elegante, era a pessoa que era bem-sucedida, só colocavam o tabaco como num patamar de sucesso, Mas desde sempre, ele provoca inúmeras
doenças, né? Diretamente, desde o pulmão, o aparelho cardiovascular sofre muito, né? Com as doenças coronarianas, né? Desde angina até infarto, as doenças cerebrovasculares, é uma causa perfeitamente evitável e que contribui bastante para a ocorrência dessas doenças, né? Agora, realmente é uma situação complicada, né? Porque muito tempo foi exatamente o que você falou, era estimulado, eram os carros de Fórmula 1, era o grande sujeito que praticava aqueles esportes radicais, bonitos, o sucesso, o sabor de ação, eram os slogans, né? Exatamente. E agora, de repente, não, tem que parar de fumar, não pode fumar na rua. Aí o cara que está lá em casa assistindo agora, poxa, eu quero parar de fumar, mas não consigo, porque eles colocam tanta química no cigarro, não é só o tabaco, não. Tanta química que o cara fica dependente. Na verdade, o que causa dependência no cigarro é a nicotina. A nicotina ela tem um poder viciante semelhante ao da cocaína, né? Então, e o que se coloca para manter o cigarro viável por um período longo de tempo, né, substâncias químicas, é que leva ao desenvolvimento dos tumores em geral, principalmente de pulmão, né? Que vai desde formaldeído, tem até mata barata, se você olhar dentro da gama de composição, né, desses produtos químicos que são colocados para manter o fumo viável. Mas o que causa a dependência é a nicotina, né? O poder de dependência é alto, né? As pessoas acham que é uma dependência só emocional, se eu estiver bem, eu consigo ficar sem fumar, eu consigo, mas eu não consigo, né? Na verdade, existe a dependência química mesmo, semelhante ao álcool, semelhante às outras drogas ilícitas, né? Então, é preciso que o paciente queira parar de fumar, né? E, principalmente, procure ajuda, né? Existe um tratamento específico para se ajudar o indivíduo a deixar o vício, né, a deixar o cigarro, que acaba ficando muito mais eficaz, né? O indivíduo que queira parar de fumar e que tente sozinho, ele tem um sucesso de 3%, ou seja, entre 100 indivíduos, 3 vão conseguir parar de fumar. Se ele procura ajuda de um profissional da saúde, esse índice passa de 60% a 80%, ou seja, de 100, de 60 a 80 indivíduos vão conseguir parar de fumar. Então é importante que ele procure ajuda, né? Porque é uma causa de doença evitável, né? Então o indivíduo que tem lá seu risco de infarto, se ele parar de fumar, esse risco vai diminuir, né? Se ele tem um risco de doença cerebrovascular, de derrame, como se fala popularmente, se ele parar de fumar, esse risco vai diminuir, né? Além das doenças respiratórias, né? Do DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecido antigamente como enfisema, né? Também, se o indivíduo parar de fumar, né, ele vai diminuir o risco de desenvolver essa doença, né? Agora, uma vez instalado o enfisema, é possível fazer uma regressão, a pessoa ter mais conforto, porque o camarada que está com enfisema fica um horror, para si e para os outros em volta, porque aquela coisa horrível. Veja bem, é preciso, talvez, uma maior campanha nesse sentido, porque hoje em dia a gente consegue identificar o enfisema numa fase mais precoce da doença, né? Muitas vezes o que acontece é que o paciente ele acha que o médico está exagerando naquele diagnóstico, né? Eu acho que é questão de idade, eu não estou praticando atividade física, esse cansaço é disso, e na verdade já se tem uma doença instalada, mas numa fase inicial. Quando se consegue fazer o diagnóstico uma fase inicial e tratar não é só remédio, né? Tratar é praticar algum tipo de atividade física, uma caminhada, né? Parar de fumar, se prevenir de infecções tomando vacinas, né? Se alimentar corretamente, né? E aí poder ter uma opção de tratamento que ajude a interromper o vício, no caso do cigarro, né? Então, tratar é tudo isso, né? E procurando auxílio médico, né? Com quem?
com o pneumologista, pode ser com sanitarista, existem locais, né, que existem programas, que oferecem programas para incentivar o abandono do tabagismo, desde fábrica até posto de saúde, né, então é preciso que o indivíduo procure ajuda, né? Porque... Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma programação excelente, né, para a pessoa que está querendo. Agora, o importante nisso tudo é o querer. Querer. Né? O sujeito tem que querer parar de beber, tem que querer parar de fumar para conseguir ajuda. Inclusive o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, eles têm lá um refrão que diz: se você quer parar de beber, o problema é nosso. Né? Então, o coletivo ajuda. Eu vou pedir para a Ana Rosa continuar com a gente para, daqui a pouco, avaliar a extensão, a gama de doenças que o tabaco produz, para você sentir o drama. Negócio extremamente complicado isso. A gente já volta com ela, Ana Rosa, já, aqui. E uma notícia positiva: o índice de desemprego teve queda no último trimestre. Acompanhe. A taxa de desemprego caiu em 12% no trimestre encerrado de novembro. Foi o que revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa redução ela se deu principalmente em função do aumento de trabalhadores, ou seja, aumentou a população ocupada em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado. Você tem queda significativa na taxa de desocupação, então aumento da ocupação, queda na desocupação, em consequência disso você tem aí redução na taxa de desocupação. Houve uma diminuição na taxa de desemprego de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, que foi de 12,6%. Na prática, a diminuição foi de 4,1%, o equivalente a 543 mil pessoas que agora estão empregadas. E quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, a taxa era de 11,9% e foi considerada estável. São vários resultados favoráveis em termos de volume de ocupação, redução do volume de desocupação. Entretanto, essa ocupação que cresce é uma ocupação voltada para a informalidade, ou seja, mostrando aumento do trabalho sem carteira, aumento do trabalho por conta própria e nessa divulgação especificamente, aumento do trabalho doméstico. O trabalho informal cresceu e o trabalho com carteira assinada diminuiu. A queda foi de 2,5% no trimestre encerrado de novembro. A pesquisa também mostrou que o rendimento médio do brasileiro ficou praticamente estável. Foi de R$ 2.142. No trimestre anterior, era de R$ 2.122. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai saber por que exercícios físicos estão ajudando a melhorar o humor. Fique com a gente. Voltamos já.